sexta mensagem ainda estamos no capítulo 5, o Sermão do Monte vai do 5 ao 7. E hoje a gente vai falar sobre aprender a viver a santidade da aliança contra a dureza do coração. E o texto que a gente vai ler está em Mateus 5, de 31 a 32, que diz o seguinte: também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a ser adúltera. E aquele que casar com a repudiada, comete adultério. A narrativa que nós temos hoje vigente é: se você casar e der errado, você separa. Não é isso? Mas convenhamos, quem casa para dar errado? Quem casa para dar errado? Você imagina que aquela é a pessoa certa, que vocês combinam tudo. Então não é tão simples assim quanto parece, né? Então hoje a gente vai falar sobre mais um tema difícil. Jesus não tem, né? Que é o divórcio. E eu gostaria de trazer um outro momento de Jesus para a gente ser assertivo na nossa reflexão de hoje, que está em Mateus 19, do 1 ao 12. Mateus 19, então, do 1 ao 12, para ajudar a gente aqui a refletir melhor. Jesus também, né? Então vamos lá. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judeia, além do Jordão. Grandes multidões o seguiram e ele as curou ali. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando-o, perguntaram: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse: por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne, portanto que ninguém separe o que Deus ajuntou. Os fariseus perguntaram: então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Jesus respondeu: foi por causa da dureza de coração de vocês que Moisés permitiu que vocês repudiassem a mulher, mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, lhes digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Os discípulos de Jesus disseram: se essa é a situação do homem em relação à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para aceitar este ensinamento, mas apenas aqueles a quem isso é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para aceitar isso, que aceite. Amém. Amém. Palavras do Senhor. É interessante porque Jesus passa por inúmeros ataques dos seus inimigos, culminando com a sua prisão e com a sua crucificação. A gente sabe que os líderes religiosos já haviam tentado sem sucesso aí pegá-los nas suas armadilhas, usando temas difíceis, como o sábado, como sinais. Tentaram várias vezes e dessa vez, né, no capítulo 19, vão falar com Jesus sobre um assunto polêmico, o divórcio. Que ainda é polêmico nos dias de hoje, diga-se de passagem, pelo menos dentro da igreja. Como eu falei, ninguém casa para dar errado. E eu queria pensar com você, em 2024, pela primeira vez, depois de muito tempo, o Brasil registrou uma queda no número de divórcios, em 2,8%. Interrompendo uma sequência de altas, tá? Mas assim, o IBGE registrou 428.301 separações no ano de 2024. Esses dados foram divulgados no final de 2025, você pode procurar no Google. Então a taxa geral fechou aí
em 2,7 por mil habitantes, com 20 anos ou mais. Traduzindo, a cada 100 casamentos, 45,7 terminam. É quase metade. A duração média de um casamento hoje diminuiu um pouquinho. É 13 anos. 13,8, vai, dá 14 anos. Então quem já passou dos 14 aí pode comemorar. Eu estou com 19, tá bom? O fato é que eu queria estudar com os irmãos hoje, né, que na perspectiva reformada, a lei de Deus ela é boa, ela serve para guiar a vida cristã, que é o terceiro uso aí da lei, vamos pensar assim. E Jesus no Sermão do Monte, ele não revoga a lei, mas ele interpreta ela contra a superficialidade dos fariseus do seu tempo. Lembre-se que ele fala, eu não vim acabar com a lei, eu vim cumprir a lei. Ele fala, né, que a nossa justiça deve exceder a dos escribas, no versículo 20. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema, que ele traz à tona o quanto o nosso coração pode ser duro, que é o casamento e divórcio. E aí eu queria pensar com você, que eu desenhei aqui, porque afinal a gente está tratando de dois textos que falam do mesmo assunto, mas que um complementa o outro dentro dessa temática, tá? Então a gente tem aí no capítulo 5, esses dois versículos que Jesus vai confrontar a interpretação superficial versus a interpretação original que ele faz. A gente tem no 19, do 1 ao 6, Jesus trabalhando o casamento como criação e aliança, e a gente vai ver que é muito importante isso. E no terceiro, a dureza de coração e a graça de Deus. Então vamos lá. Quando Jesus fala no Sermão do Monte, ele está confrontando a interpretação casuística dos fariseus, que reduzia o divórcio a uma questão burocrática. O dito antigo, né, dar carta de divórcio, está lá em Deuteronômio 24:1, como se esse documento valesse como separação. É hoje como nossa certidão de divórcio, né, vamos pensar assim. E Jesus é radical, Jesus desloca o foco da legalidade, do papel, para a moralidade, que é a quebra da aliança. Nesse sentido, ele vai tornar também adúltero quem se casa com aquela que recebeu a carta de separação. E ele vai dizer que a exceção, né, é a imoralidade sexual, ou o adultério, ou a relação sexual ilícita, e no original a palavra que está aí é porneia, de onde vem pornografia. Ou seja, é a única base, então, que Jesus oferece e coloca que, assim, antes de qualquer coisa, poderia quebrar, então, essa regra. A gente vê que Jesus vai trabalhar isso depois com os fariseus, né? Porque são eles que justamente vão propor para Jesus no capítulo 19 essa questão novamente. Provavelmente alguns deles, ouvindo o Sermão do Monte, agora falavam, vamos pegar Jesus. Sabe aquela coisa, vamos fazer a armadilha para ver se ele cai? Já que ele falou aquilo lá, vamos confrontá-lo. E Jesus é muito interessante, porque assim, essa pergunta, ela leva ao questionamento importante da lei como tal, e o uso que o judeu fazia dela. Porque vocês estão pensando aí, nossa, parece simples, é só uma carta de divórcio. O problema é que a carta de divórcio era dada por qualquer motivo. Qualquer motivo. Do tipo, lembre-se que não tinha um período de namoro, de noivado, nada disso. Então a família arranjava o casamento, casava-se. Se o marido não gostasse da mulher, não gostava do beijo, sei lá, não gostava da comida dela, dava a carta de divórcio. Hoje ela pisou na bola, não
Por quê? Assim como no Sermão do Monte, Jesus já tinha passado aqui de um cumprimento formal dos mandamentos para o cumprimento deles no coração, no capítulo 19. Então Jesus já está trabalhando essa questão do coração. Por quê? Quando ele é questionado pela legalidade, né, do divórcio por qualquer motivo, Jesus recusa-se a debater a lei vigente. Parece que ele muda de assunto. Ele vai tratar agora da teologia da criação, ele vai lá em Gênesis. Ou seja, ele passa, né, a lei, vamos pensar no sentido contrário, e ele vai em Gênesis. E ele vai falar do padrão pré-queda. Jesus cita então Gênesis 1, 27 e Gênesis 2, 24. Para mostrar que o plano de Deus era o quê? A indissolubilidade da união das pessoas em casamento, ou seja, isso é antes da queda. Lembre-se que Gênesis 3 conta para a gente da queda. E o que Jesus está falando aqui então? Ele vai trabalhar a definição de aliança. Ele vai falar que o casamento não é apenas um contrato social entre duas pessoas, mas é uma reunião metafísica realizada por Deus, o que Deus ajuntou. E nesse sentido, tem uma implicação. Se foi Deus quem uniu, o homem não tem autoridade inerente para desatar o nó, independentemente das conveniências humanas. E o casamento, ele ganha um sentido também muito importante para nós como cristãos, porque quando a gente olha para o final da Bíblia, em Apocalipse, o que acontece? A bodas do Cordeiro. O que é? O casamento de Jesus com a sua igreja. Então, o casamento tem toda essa dimensão espiritual, mística no sentido metafísico mesmo, de representar uma aliança. Só que a gente tem a dureza do coração e a graça. Então, Jesus responde a essa objeção sobre o matrimônio de Moisés, e ele lida, né, depois com a reação dos seus discípulos. Porque ele responde para os fariseus, mas quem questiona ele depois são os seus. Muito provavelmente, depois que ele respondeu para os fariseus, aquela conversa em volta da fogueira, né? A resenha depois do acontecido, e os discípulos, mas Jesus, como é que é isso? Né? Então ele vai falar que existe uma diferença entre permissão e mandamento. Porque Jesus corrige os fariseus, né? Moisés não ordenou o divórcio, ele permitiu, como uma medida de contenção de dano, devido a quê? A dureza de coração. E aí, a gente precisa entender que o Evangelho, ele entra aqui como uma redenção desse coração. Porque o Evangelho oferece graça para que o coração não precise ser duro. Para que a fidelidade seja possível através do poder de Deus. Que a manutenção dessa aliança se faça possível porque Deus está presente. Não só pela humanidade por si só, que pecadora tem o seu coração duro. E aí, parece que de repente ele vai falar de castidade, de eunuco, como assim? Ele vai trabalhar então que diante desse padrão alto, né, os discípulos vão falar, então é melhor nem casar. E Jesus fala a verdade. Jesus responde que a capacidade de viver esse padrão, seja no casamento fiel, ou seja no celibato, né, por causa do reino, é um dom que Deus dá. Porque sozinho a gente não consegue, por causa da queda, por causa da dureza do nosso coração. E aqui que eu queria pensar com você então, como cidadãos do reino, qual deve ser a nossa narrativa diante dessas situações, porque o divórcio tão somente revela que o matrimônio já foi rompido muito antes dessa resolução pública. Uma carta de divórcio, uma certidão, seja como for, é algo que exterioriza aquilo que já aconteceu antes no coração, de não querer mais estar junto. Então, todo lugar onde realmente se cumpre a vontade de Deus, onde acontece o verdadeiro matrimônio, ali está o reino de Deus. Por quê? Porque Deus governa. Então, Ele governa também o casamento, conduzindo corretamente essa vida de matrimônio. Então, os cristãos dão testemunho da irrupção do reino trazido por Jesus também dentro dos
seu casamento, dentro dessa aliança. E aí eu queria pensar com você primeiro, né, trabalhando algumas questões aí que a gente trouxe. O casamento é uma aliança, não é um contrato. Civilmente falando no Brasil, o casamento é um contrato social entre as partes. Você vai lá no cartório, vocês definem se é comunhão parcial, comunhão total, e por isso que independe do fato religioso para acontecer. Civilmente falando, ele é um contrato. E às vezes a gente não tem essa percepção. Mas quando a gente fala do casamento na igreja, no religioso, quando a gente se junta aqui para celebrar o casamento, a gente não está celebrando um contrato. A gente está celebrando uma aliança. E uma aliança é diferente. Como assim, pastora? Qual é a diferença entre aliança e contrato? A diferença está na natureza do compromisso. A aliança é um pacto incondicional, muitas vezes inquebrável. Para nós protestantes, ela não é um sacramento, mas a gente testemunha diante de Deus e das pessoas que nós estamos assumindo um compromisso baseado em confiança, em lealdade. Enquanto que um acordo, ele é um contrato condicional. Se, enquanto, então. Não é, doutora? Sim. Que é focado o quê? No desempenho de ambas as partes. Se alguém quebra uma cláusula do contrato, né, o contrato ele pode ser rompido. Tem justificativa, né, para ser quebrado, vamos pensar assim. E por isso que nesse sentido na aliança não. Vamos pensar na aliança que Deus tem com o seu povo. Gente, quantas vezes o povo quebrou a aliança com Deus? Mas Deus não quebra a aliança, porque o seu caráter, a sua confiança, quem Ele é, faz com que a aliança permaneça. Consegue perceber a diferença? Da diferença entre aliança e contrato? Tá claro? Porque isso é importante, porque a mentalidade do contrato no casamento destrói as famílias. Porque cada um está buscando o seu próprio benefício. Ah, se ela não me tratar bem, se ele não me tratar bem. Ou seja, enquanto durar o amor, a gente está aqui. Mas e na hora que o amor acabar? Porque eu queria dizer para você, às vezes o amor pode acabar. Ele muda, você muda, outra pessoa muda. Como é que fica? Cada um segue seu rumo? É essa a narrativa do mundo. Na aliança não funciona assim. A aliança transforma o casamento em um altar de compromisso, onde eu vou visando a glória de Deus e o bem do outro. Eu vou buscar o Senhor, eu vou orar, eu vou tentar mais uma vez. O que será que pode ser feito? O que será que não pode? A aliança é diferente. Segundo, a aliança pressupõe santidade no relacionamento, porque a gente tem que fugir da dureza de coração que busca desculpa para desistir. Sempre vai ter uma desculpa. Então, desenvolver santidade no relacionamento significa trocar a dureza de coração pelo quê? Pelo quebrantamento, pelo perdão, pela perseverança, pelo reflexo de Cristo na minha vida, na aliança do casamento, dentro do casamento. Então a santidade, essa integridade é o processo de mortificar o egoísmo um do outro, para que o casamento seja um sinal de uma aliança graciosa de Deus. Eu me caso não é para fazer o outro feliz ou para me fazer feliz, mas para glorificar a Deus. E essa é a grande questão. Porque quando a gente está casando pela felicidade nossa, nem sempre a felicidade nossa é possível, é viável, acontece. Porque hoje você pode estar feliz e amanhã não. E aí? Está vendo como as coisas são complicadas? Porque nós não somos estáveis, nós somos mutáveis. As coisas mudam, às vezes o frio te deixa de mau humor, você está com fome, você está de mau humor. Com Deus não é assim que funciona. Então, é importante pensar que eu preciso buscar essa santidade realmente dentro
ao Senhor. E a gente fala da graça, né? Da graça para os quebrantados, que é muito importante. Porque, pastor, eu tentei de tudo. Você não sabe o que eu fiz. Eu tentei de tudo, mas realmente teve uma hora que não teve jeito. Como é que fica? Então eu estou em pecado, como é que está? A gente precisa lembrar uma coisa, que o nosso Deus é gracioso. E que aqueles que sofrem com o divórcio, há perdão, a restauração em Cristo. Para os casados, existe a graça de perdoar, de restaurar a aliança, de tentar mais uma vez. Para aquele que foi divorciado, divorciada, a certeza da justificação pela fé. O sangue de Jesus purifica todo o pecado. Inclusive, também o fracasso no casamento. Porque por mais que tenhamos justificativas, casar e separar é difícil. Então a gente precisa lembrar que existe graça, porque a restauração não necessariamente significa refazer o casamento anterior, porque às vezes é essa percepção que a gente tem, mas restaurar o indivíduo com o seu relacionamento com Deus, com a sua identidade como filho amada e amada, curando as feridas de rejeição, de culpa. Porque ninguém sai do casamento com a alegria da noite de núpcias. Né? Quando existe o divórcio, por mais que seja difícil, sai quebrado. E por mais que seja algo assim, olha, foi difícil, eu me livrei, porque tem situações em que realmente a gente vê que o divórcio é a solução para alguns processos de sofrimento. Mesmo assim, a pessoa sai quebrada. Então a gente precisa lembrar que existe graça para aqueles que estão quebrados, que existe restauração, que existe fortalecimento, que o divórcio pode quebrar mesmo a aliança entre as partes humanas, mas não supera a aliança da graça de Deus restauradora nas nossas vidas. E eu queria partir então para algumas aplicações práticas, né? Porque eu espero que tenha ficado claro para você, Gisele. Às vezes pode acontecer o divórcio, às vezes vai acontecer. Às vezes não foi porque você errou, às vezes é porque o outro errou, às vezes você errou, às vezes existe aí inúmeras questões. E a gente não está aqui no púlpito para falar, não separa, separa. Cada pessoa na sua individualidade sabe das dores que carrega, das dificuldades que tem. Mas eu queria pensar com você agora que está casado. Que você possa rejeitar a saída de emergência. Aplicar o que está aí em Mateus 31, 32. Porque no reino de Deus o casamento não é um contrato de conveniência que se cancela quando não se agrada mais. Não está bom. Qual é a nossa função? Buscar formas de melhorar, pedir a Deus, orar, ir na terapia, procurar o pastor, enfim. Então, para quem está casado, não use a palavra divórcio em discussões. Quando você mantém a porta de saída destrancada mentalmente, você não investe totalmente na restauração. Se você pensar, se der errado eu posso sair, você nunca pensar, eu vou restaurar isso. Não, porque no fundo, parece sempre ter a possibilidade não, eu posso pular desse barco. Então, a santidade do casamento exige que a gente trate os conflitos com seriedade de uma aliança eterna. Não com a descartabilidade de um produto moderno. A gente estava no momento de oração, né? Todo mundo baixa a cabeça, então você vê o sapato de todo mundo gostou do sapato novo da Meire, né? Aí lá eu comprei no Mercado Livre e tal. E aí nisso o Marco já falou, foi isso que acabou com a profissão do meu pai de sapateiro. Antigamente você comprava um sapato de couro que durava a vida inteira. Quando rasgava do lado, você levava no sapateiro. Hoje não. Nem couro é mais. É couro sintético. E aí ele rebenta, o que você faz? Compra outro. Marido, esposa, não é assim que funciona. Então, lembre-se que além da questão da
fazer abrir um parênteses importante. Porque Jesus fala que na questão do adultério, de relações sexuais ilícitas, existe essa possibilidade. A pessoa não é obrigada, e é importante falar isso no púlpito, perdão não significa você ter que engolir aquilo e viver com aquilo pro resto da vida. Às vezes você vai perdoar sim, mas cada um vai seguir sua vida. E Deus tem graça para as duas partes. Para aquele que errou e para aquele que para mim não dá mais. Quebrou a confiança, quebrou a credibilidade. Tá? Então aqui eu queria abrir um parênteses muito importante. Porque a gente imagina que adultério é só relação sexual ilícita. Mas existem outras formas de adultério que é importante a gente pensar e precisa ser dito. Violência é adultério. Seja ela física, psicológica, verbal ou sexual. Além de ser crime no Código Civil brasileiro. É considerado sim uma quebra da aliança conjugal, tá? Porque às vezes a gente escuta nos púlpitos, não, você tem que aguentar, o marido pode bater. Não pode. Não pode, não deve. Porque você jurou diante de Deus e dos irmãos que você iria cuidar da sua esposa, como Cristo cuida da igreja. E eu queria lembrar você que o que Cristo fez pela igreja. Ele deu a sua vida em favor dela. Ele não usurpou a igreja, ele não fez violência nenhuma contra a igreja. Então a aliança do casamento, ela é baseada no respeito mútuo e na segurança. Quando o cônjuge, qualquer um deles, abusa do poder para maltratar o outro, a aliança é rompida por quem agride. Isso é muito sério. Deus não está protegendo estruturas matrimoniais que abrigam abuso. Porque o nosso Deus, ele está do lado do oprimido e de quem sofre violência. Portanto, a violência doméstica transforma a bênção da família em uma maldição. Isso é muito sério. Quando um casamento se torna um lugar de medo, de agressão, de destruição, nós não estamos diante daquilo que Deus uniu, mas diante daquilo que o pecado corrompeu. Isso é muito sério. Então, defender a permanência nesse tipo de relação em nome de um Deus que odeia o divórcio não é zelo bíblico. É usar a Bíblia contra aquilo que o próprio Deus condena. Isso é grave. E digo mais, líder religioso que defende agressor em casamento a qualquer custo nesse sentido é cúmplice do agressor. E judicialmente devia responder na justiça junto com o agressor. Isso é muito sério. É muito sério mesmo. Às vezes a gente não se dá conta. É difícil, mas assim, mas você está falando isso porque você é mulher, Gisele. Não, eu estou falando isso porque é assim que tem que ser. Jesus não bateu na sua esposa, que é a igreja. Muito pelo contrário. A gente viu na quinta-feira santa. O que Jesus faz com os seus discípulos? Se humilha, serve, lava os pés. Se você quiser fazer isso com a sua mulher, tudo bem. Eu sei que ela vai gostar, né? Não é também. Isso vale também para as esposas, tá? Porque eu sei que tem mulher também que tem uma língua tão afiada que ela acaba com o cara e depois não sabe por que o casamento vai mal. Porque o cara não quer nem ficar em casa, fica no bar o dia inteiro. Eu conheço pessoas que preferem estar trabalhando do que estar em casa com a mulher e com os filhos, porque a casa é um inferno. Isso não é dureza, isso é dureza de coração. É muito sério isso. Vamos lá. Então, para os que sofrem, a gente tem que combater a dureza de coração. É aplicar Mateus aqui 19, porque ele fala do 7 ao 9. Jesus ensina que o divórcio nasce da dureza de coração. Então, isso não se refere apenas a quem trai, mas à incapacidade de perdoar e também de buscar mudança. Cultivar
eu vou usar um termo aqui, né? Não sei nem se ele existe, mas enfim, a maciez do coração, né? Um coração ensinável é algo que a gente faz através do arrependimento diário, da busca diária de Deus. Porque onde há o Evangelho, há poder para perdoar o que pode ser imperdoável, para se começar de novo dentro daquela aliança. Porque eu não estou falando aqui, pastor Pérez está defendendo então o divórcio. Não. Eu creio que pode haver restauração sim, dentro do casamento, para aquele que traiu, para aquele que foi traído, enfim. Mas no caso de violência não, é cadeia, tá? É crime. Aí se a pessoa quiser visitar depois o outro na cadeia, pode ir, paciência. Né? Mas antes de olhar para os erros do cônjuge, então vamos pensar aqui num casamento funcional, tá? Funcional. Antes de ficar olhando só os erros, peça a Deus que remova a dureza do seu coração. Para que você possa olhar para aquilo que é bom no seu cônjuge. O que ele faz certo? Nem se for só levar o lixo na rua, na terça, na quinta e no sábado. Às vezes esquece na quinta, né? Que é o dia que o lixeiro passa aqui. Tem que ter, porque quando você casou, você não estava encantada? Você não estava encantado? O que mudou? Eu disse que as pessoas mudam. E aqui eu quero indicar um livro para os casados, que chama O Significado do Casamento, do Tim Keller. Vale muito a pena esse livro. Porque ele vai trabalhar muito isso. As pessoas mudam ao longo do tempo. A pessoa que eu casei 19 anos atrás mudou. É outro Bruno hoje. Eu sou outra Gisele. Muita água passou debaixo da ponte. Vem as crianças, depois vem outros acontecimentos profissionais, da vida, da família. Tudo muda. Então é muito importante, dentro dessas mudanças, a gente não ficar numa esclerose espiritual e não crescer espiritualmente. A gente precisa buscar Deus, tanto quanto a gente mudou, o outro mudou, as coisas mudaram, a vida mudou. Pedir a Deus sabedoria e entendimento para combater a dureza de coração dentro do casamento. E para os divorciados, pastor, tem uma palavra: esperança. Esperança. Reconhecer que o divórcio é uma situação dolorosa, é uma situação traumática para os dois que se separaram, para a família, né, para os pais, tanto da noiva quanto do noivo. O divórcio geralmente ele é descrito como uma montanha-russa emocional, sendo considerado uma das experiências mais estressantes e dolorosas da vida, segundo a psicologia, que é comparável ao luto pela morte de uma pessoa querida. É uma sensação de perda não apenas do parceiro, mas dos sonhos que se fizeram juntos, dos planos, da identidade construída como conjunto. É tudo isso que morre quando se separa. É uma sensação de desamparo, de angústia, de medo em relação ao futuro, porque você tinha construído um futuro com aquela pessoa e de repente ele não existe mais. É uma crise da identidade. Quem sou eu agora? Que essa pessoa não está mais comigo. Eu falei que o tempo médio, segundo as pesquisas, é 13 anos. 13 anos é muito tempo. É um adolescente, né? Então, eu imaginar você que assim, é uma necessidade de se começar de novo, em outra situação, em outra realidade, especialmente depois de relações conflituosas. Pode ter uma sensação de alívio, a possibilidade de abrir novos capítulos de vida, sim, mas de qualquer forma, aconselhe a pessoa que se separou a focar na esperança de um recomeço em Cristo. Cristo nos oferece misericórdia, graça, não apenas condenação. A gente não pode esquecer disso. E para quem é solteiro, escolha. Viu que Jesus fala aí, se no finalzinho, né, do texto e no começo, né, se a união
Então a escolha de um cônjuge é uma das decisões mais espirituais e importantes da vida. Então não adianta a gente ficar forçando o solteiro, tem que casar logo. Não entre, e aqui é um conselho, né? Não entre em relacionamento baseado apenas em sentimentos. Porque uma hora esse sentimento acaba, ele muda, e aí? O que fica? Esse amor, ele vai amadurecendo. Não estou falando assim, então não vou... Não, mas aquela paixão louca, arrebatadora, dura 6 meses, segundo a ciência. Depois, e aí? Como você construiu essa paixão? Como é que foi edificado esse amor? Laços de amizade. Então tem muita coisa importante, muita coisa relacionada, né? Então, buscar alguém com quem você esteja disposto a manter uma aliança, mesmo quando os sentimentos falharem. Quando você ficar com raiva dessa pessoa, como é que vai ser? Porque a pessoa que você ama, você tem muito mais de odiar, viu? Se você não está pronto para a exclusividade, para a permanência que Jesus descreve, o conselho de Jesus é o dom da solteirice. E é importante pensar, é um dom. Ele fala isso, né? Que para ser levado a sério, precisa de devoção. Precisa de preparo. E é interessante isso, porque a gente vê muito nos meios, tem que casar logo, né? Não é muito popular aqui, mas eu já vi várias pessoas, o namoro é no máximo 3 anos, depois tem que casar. Você namorou 3 anos, na hora que deu, não sei se ora para Deus, confirma primeiro, às vezes é melhor ficar solteiro. Se tem dúvidas, melhor que não seja. E aí, por fim, para nós como igreja, diante, né, dessas situações, casamentos, solteiros e afim, Jesus apresenta um padrão alto, mas ele faz com o objetivo de proteger a dignidade humana. E é importante pensar aqui, porque naquela época, né, principalmente, as mulheres eram as maiores vítimas de um divórcio banalizado. E se elas não eram que nem hoje, eu vou trabalhar, vou fazer minha renda. Não, elas dependiam do marido. Antes dependia do pai, do marido e depois dos filhos. Então, nesse sentido, é que Jesus está o quê? Cuidando da parte mais fraca. Nós, como igreja, a gente deve ser um lugar onde a gente defende o casamento, com unhas e dentes, sim. Mas que a gente tem que ter a visão crítica e saber que tem hora que realmente não dá. E o que a gente faz? A gente acolhe. A gente abraça. Por aqueles que passam pelo trauma do divórcio, por aqueles que às vezes ocasionaram o divórcio de forma proposital, inclusive, porque não sabiam conversar, não sabiam falar, olha, para mim não dá mais, essa situação não dá mais, essa violência psicológica eu cansei. Tem gente que é imaturo na expressão de suas emoções e faz coisa errada, porque quer acabar com tudo mesmo. É dureza de coração, é o pecado que habita no nosso meio. Então, como comunidade, como igreja, a gente oferece graça. A gente acolhe, a gente corrige, a gente chama atenção, dá bronca, mas abraça a verdade em amor. E eu queria pensar com você então que a narrativa do reino nesse sentido é de graça. É de graça. E eu gostaria de terminar com a frase de um teólogo, Miroslav Volf, na sua obra Exclusão e Abraço. Ele mostra que o Deus da Bíblia acolhe o outro, e esse outro somos nós, pecadores. E na verdade ele está fazendo uma citação de um outro teólogo que eu gosto muito, que é o Moltmann, e ele fala assim: na cruz de Cristo, o amor de Deus está presente para os outros, para os pecadores, ou seja, os sofrimentos de Cristo na cruz não são apenas sofrimentos dele, do próprio Cristo, mas são sofrimentos nossos, pecadores, que somos pobres, que somos fracos, que caímos. Deus divide no seu próprio corpo, na sua alma, em sua
solidariedade a nós, a sua dor. E a entrega dele, que ocorre na cruz, se estende a nós. No nosso casamento, no nosso coração, seja numa questão de divórcio, seja na opção pela solteirice. E é isso que a gente não pode esquecer, que a entrega de Deus é recíproca para nós. Não foi só no conceito trinitário, né? Jesus se entregando a Deus Pai, para que o Espírito Santo chegasse até nós. Isso acontece ainda hoje na comunidade. Hoje nós somos aqueles que estendem essa graça e esse perdão, esse abraço de Deus nas nossas vidas. E mesmo diante então dos números que a gente falou, das estatísticas, que às vezes dão medo, né? Dá medo de a gente cair na estatística sobre casamento e divórcio, lembrando que a cada 100, então, 45,7 acaba. A gente não pode esquecer que Deus acolheu o outro na sua natureza pecaminosa. Ele nos acolhe. Jesus não nos excluiu, não nos entregou sumariamente para sermos julgados, porque a gente sabe que o julgamento sem Cristo é morte. Em vez disso, Ele nos acolheu. Ele morreu na cruz do Calvário por nós. E no casamento é assim: amar o outro, mesmo quando o outro é hostil, quando o outro muda, porque ele vai mudar, tá? Amar o outro quando ele está desconectado de você e pedir para Deus: Senhor, como eu faço essa reconexão? E às vezes reconexão implica sacrifício. Significa, por vezes, sofrer traição e rejeição. E a coisa mais fácil é ir embora quando isso acontece. Mas se a gente olhar para Cristo, não foi isso que Ele fez. Ele nos acolheu, Ele nos amou, Ele nos trouxe para um novo momento, para um novo tempo, para uma nova união consigo. E quando a confiança acaba, ela precisa ser reconstruída. Então, que Deus nos dê sabedoria para seguir o alto padrão de Cristo nos nossos relacionamentos. E quando a gente não conseguir, a gente precisa lembrar que a graça dele nos alcança. Que Deus nos capacite todos os dias para amar, para perdoar, para recomeçar dia após dia, que a gente possa realmente nos submetermos ao outro em amor. Nem sempre isso vai ser possível, mas no que depender de nós, a começar em nós, que assim a gente possa fazer. A gente precisa ser instrumento de graça também, ajudando casais em crises a passar pela dor, pelo desespero, para que eles possam ser restaurados, para que realmente possam fortalecer o seu caráter nas adversidades, para que a gente possa orar por esses casais, para que a gente possa acolher, para que a gente possa fortalecer, porque o padrão de Jesus nos convoca à santidade, mas a sua presença, acima de tudo isso, nos oferece cura para os corações que foram quebrantados, quebrados pela dureza dos corações alheios. Que nosso Senhor nos ajude a sermos restauradores de corações, como Deus nos chama a ser. Nós vamos cantar uma canção, e depois dessa canção, nós vamos orar nesse sentido. Os irmãos que vieram preparados com os dízimos e ofertas podem também trazer à frente. Os irmãos que puderem ficar em pé, vamos cantar, vamos louvar. Oh
Pedimos pela Dora, Deus, pedimos pela Cida, Deus, a avó do Arthur.
Pedimos a Deus por aqueles que aqui sempre trazem os seus pedidos de oração na quinta-feira. Que o Senhor cuide, que o Senhor cure, que o Senhor direcione as nossas vidas, em nome de Jesus. Nós te damos graças, Pai, porque até aqui o Senhor tem cuidado da sua igreja, Senhor. Nós somos a sua noiva. Louvado seja o Senhor. E aquilo que aqui nós não verbalizamos, mas que o Senhor conhece dos nossos corações, ó Deus, entregamos a Ti através da oração que o Senhor nos ensinou, dizendo juntos: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis até as bodas do Cordeiro. Aquele que nos chama é fiel e fará. Que nós possamos ir em paz com as bênçãos do Senhor Jesus.